Qual é a face do pecado? Como é que o pecado se apresenta? Quando o pecado ele é apresentado, ele nunca nos é, nos é trazido, introduzido por meio de algo que aparentemente é ruim. Porque se assim o fosse, nenhum de nós queríamos pecar. Nenhum de nós iria desejar fazer aquilo que é contrário à lei se fosse algo apresentado como ruim. Pense, por exemplo, as antigas novelas ali da década de 90, elas tinham sempre cenários onde as famílias elas começavam a ter algum tipo de problema, os casais tinham problemas entre si, e dali o que surgia era uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa ela vinha como alguém que era atenciosa, ela era gentil, cuidadosa, e se colocava na relação daquelas pessoas casadas, e tudo aquilo era tratado como um grande romance, o que na verdade, segundo a Escritura, é adultério. Então, o que é apresentado ou como é apresentado parece ser algo bom de ser desfrutado. Até que podia ser um relacionamento melhor do que o primeiro, e as pessoas têm o direito de serem felizes, e por aí vai, toda a narrativa a respeito do pecado. Mas o que vem depois disso, depois de que essas duas pessoas se unirem em uma união extramarital, é só desgraça. O que vem depois é tragédia para a vida das famílias. Todos vão sofrer. O pecado se apresentou como algo aparentemente bom e agradável, mas o fim dele é a morte. Assim também, todos os outros pecados que são cometidos com os demais 9 mandamentos. Os que furtam começam a se beneficiar de um recurso que não era dele, mas tem um certo conforto para si e para a família e acham que isso é bom. Os que mentem acabam recebendo algum tipo de vantagem na mentira, mas no final eles são pegos. Os que cobiçam o que não têm acabam dando lugar a outros pecados e o final sempre é a desgraça do ser humano. Não ache que pecado é coisa boa. Não compre essa narrativa de que o pecado é algo confortável, que eu posso conviver com ele. Nós devemos silenciar a nossa carne pecaminosa, dizendo o pecado é terrível. E se você tem alguma dúvida disso, lembre de como era tratado o pecado no tabernáculo, como aquilo era visivelmente terrível. O pai de família levava a oferta para ser entregue à porta do templo, dali aquele animal era levado, ele era derramado o seu sangue, eram tiradas as vísceras, ele era queimado, e tudo que acontecia ali tinha um cheiro terrível, tinha uma visão macabra para demonstrar a Israel o que é o tratamento do pecado. Mas se você quer uma visão a respeito do pecado no Novo Testamento, é preciso olhar para a cruz do Calvário. Todas as falsas acusações que fizeram contra Cristo, a traição, a cruz, a coroa de espinhos e principalmente o fato dele ter sido privado da presença do Pai. Ali está a apresentação correta do que é o pecado. O pecado destrói o homem e o seu salário é a morte. Como nós não desejamos viver em pecado, como nós não temos prazer nele, eu convido os irmãos agora a se inserirem no caminho de esperança que o Senhor nos deu. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo em Cristo para nos perdoar de cada um deles. Oremos então, irmãos. Senhor amado, nós muitas vezes brincamos com a transgressão da Tua lei. Nós achamos que é possível viver pecando e ao mesmo tempo te servindo. Vivendo em desconformidade com a Tua lei, achando que a Tua graça vai ser sempre derramada sobre nós. Esse não é um caminho seguro, Senhor. Nós sabemos disso. E esta noite nós queremos sentir o cheiro do pecado, da sua maldade e injustiça.
Queremos que o Senhor nos apresente aos nossos olhos espirituais o como é terrível fazer aquilo que te desagrada, o quão maligno é transgredir a tua lei, para que nós fujamos do pecado, para que nós estejamos muito longe daquilo que desagrada ao Senhor. Mas como o Senhor bem sabe, nós já pecamos tantas vezes e de tantas formas, que somente pedindo perdão do Senhor nós podemos alcançar a tua misericórdia. Ó Deus bendito, sabendo de como o Senhor, por meio do teu Filho, sofreu naquela cruz para nos salvar dos efeitos do pecado, nos perdoe mais uma vez e nos ajude a ter ojeriza do pecado. É assim que nós oramos no poder de Cristo nosso Senhor. Amém.